Ele quer só pegar a chavinha. Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será: a sua vitória está chegando. Você crê? Pois creia, a sua vitória está chegando. Portanto, não recue. Sua vitória está chegando. Que o meu sucesso jamais depende do fracasso de outra pessoa. E que minha felicidade jamais venha da tristeza de alguém. Que a sua vitória seja a minha vitória, amém? Se ligue. Jesus é minha razão de viver. Portanto, não recue. Sua vitória está chegando, basta crer. Vamos meditar hoje em Hebreus 10, 35, 39. Amém? Lá em Hebreus 10, 35 a 39 diz: por isso não abram mão da confiança que você tem. Sabia? Não abra mão da confiança que você tem. Ela será ricamente recompensada. Pode ter certeza disso. Não abra mão que ela será recompensada. O 36 diz: você não precisa perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Espere no tempo certo, no tempo dele. Ele prometeu, com certeza irá se cumprir. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Pode ter certeza disso. O que é seu ninguém toma, o que Deus prometeu vai acontecer e não demorará. Isto é, no tempo dele. O 38, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não agradarei dele. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo não pode retroceder. Deus fala que não se agradará dele. O 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Amado, o texto lido nos ensina algumas lições para nunca recuarmos, nunca retrocedermos. Retrocedermos jamais. O verso 35 diz que não podemos abrir mão da nossa confiança. Jamais abrir mão da confiança. Tem que continuar crendo. O 16 diz que necessitamos de perseverança para alcançar as promessas. Persevere até o fim, e receberá a coroa da vida. O 38 diz que o justo vive da fé, ou seja, alcança as promessas pela fé. O justo viverá pela fé, então seja justo, tenha fé, creia somente. O verso 38 diz que Deus não tem prazer na alma daqueles que recuam ou retrocedem, enquanto o diabo tem. Deus não tem prazer no pecado, mas o diabo tem, ele vive do pecado. E o 39 diz que nós, você e eu, não somos daqueles que recuam para a perdição, não, jamais. Retroceder-se jamais. Então, amado, se você entrou aqui pensando em recuar, desistir, Deus te manda um recado. Você faz parte do time dos que não recuam. Você vai viver a promessa de Deus. Basta crer. Na prática, amado, vamos ver um homem que usou esses princípios e não recuou e viveu uma grande vitória. É a história de Daniel da cova dos leões. Lê Daniel, capítulo 6, para você refletir. E vamos meditar um pouco sobre Daniel, capítulo 6. Em Daniel, capítulo 6, começa dizendo: do rei Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino juntamente com ele. E ali ele colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse
nenhuma perda. É como um ministério, né? Eles fizeram parte do ministério do rei Dário. E cada um tinha que prestar conta no seu ministério. E Daniel recebeu esse ministério. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. O rei queria colocar Daniel como a segunda pessoa dele. Vemos aqui um homem honrado por Deus pela sua conduta, grandes qualidades de espírito excelente. Quem conhece a história de Daniel sabe, Daniel foi levado cativo para a Babilônia apenas com 16 anos de idade. E quando aconteceu a época do rei Dário, Daniel já tinha aproximadamente ali mais de 65 anos. E ele perseverou servindo o Deus de Israel, não se contaminou com o Deus da Babilônia. E ele fez a diferença ali. Amado, Daniel estava prestes a receber uma promoção. O rei pensava em estabelecer-o todo sobre o reino, ser a segunda pessoa dele. E o diabo sabia disso. E o diabo quis impedir de Daniel receber essa bênção. Daniel estava prestes a receber sua promoção. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Mas o inimigo tentou impedi-lo. Diante disso, amados, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental. Criaram narrativas, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Ele não era desonesto nem negligente. E aqui nós temos aqui um plano maligno para atrapalhar a promoção de Daniel, assim como um plano maligno para atrapalhar as nossas bênçãos, as nossas vidas. Portanto, não se deixe se levar. Amados, os presidentes e os sátrapas eram apenas instrumentos de Satanás. E Daniel estava ali no meio dele. Daniel tinha que fazer a diferença. E Daniel fez a diferença. Mas quando o cristão é fiel a Deus, amado, o inimigo nunca poderá tocá-lo, pode ter certeza disso. Eles tentaram com Sadraque, Mesaque, Abednego, lançaram em uma fornalha ardente e nada aconteceu. Agora estão tentando aqui com Daniel. Estão tentando punir Daniel, armaram uma arapuca para ele. Mas Daniel não deixou de orar ao Senhor. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta em direção a Jerusalém. E eles tentaram impedir isso para intimidar Daniel, para Daniel recuar. Mas nós sabemos, amado, que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não atinge. O maligno tentou a armação ali contra Daniel. E finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus. Vamos ser criativos, vamos criar umas narrativas. Gente, como é gostoso ouvir isso do próprio reino. Saber que Daniel estava sendo obediente a Deus. Lá em Romanos 8:33 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Não adianta fazer armação com o povo de Deus, porque é Deus que é o juiz. É Ele que vai justificar. Não é à toa que em Daniel 9:23 diz que Daniel era muito amado por Deus. Por ser fiel a Deus, Deus o amava e o guardou e o protegeu de todas
as artimanhas. E assim, amados, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. E disseram: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Olha só a proposta de Satanás para Dário. Impedir alguém de orar por 30 dias, porque sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia para o Deus dele. Aqui, além de impedir por 30 dias, ele falou que não adorar a outros deuses. E eles disseram: ó rei, emite o decreto, e assim para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Se o rei assinasse aquele decreto, não poderia mais revogar. Mas o rei não sabia que isso aí seria para acusar Daniel. E o rei inocentemente carimbou, assinou o decreto. O rei assinou o decreto, os presidentes, os sátrapas, mentiram para o rei, porque não eram todos que oravam a outros deuses, era só Daniel. E ali o rei assinou aquele decreto e não pôde revogar. Eles mentiram. Lá em João 8,44, a palavra de Deus é bem clara e diz que o diabo é o pai da mentira. E o diabo estava por trás disso, levando eles a mentirem, a fazer uma armação, a criar uma narrativa contra Daniel. Amado, o diabo vai sempre mentir, dizendo que você não é capaz, pode ter certeza disso. Portanto, não ouça, não recue. Você vai vencer, persevere, não deixe se levar pelas mentiras. Daniel, quando soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, como era de costume, onde a janela dava para Jerusalém. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer. Ele não se intimidou, ele não recuou, ele não retrocedeu, ele foi orar e continuou orando. Sabe o que Daniel fez quando soube da notícia? Foi orar como de costume. Não se intimidou, não recuou. E quando ele soube da grande luta, mas ele não foi reclamar, desistir. Ele foi orar agradecendo a Deus como de costume. 3 vezes ao dia ele orava em direção a Jerusalém. E ele não se intimidou com o decreto do rei. Isso, amado, ele chama de confiança e de fé. Lembra de Hebreus 10,35? Diz: não lanceis fora, pois a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Não perca sua fé, não lance sua confiança fora. Continue crendo nesse Deus que você serve, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amado, Daniel não recuou. Ele sabia que haveria uma grande recompensa. Portanto, não recue. Daniel não se preocupou com a morte física. Ele se preocupou com a morte espiritual, com a morte eterna. E assim foram falar ao rei acerca do decreto real. Tu não publicaste em decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. O rei ainda não sabia que foi uma armação feita contra Daniel, o seu maior admirador. Então eles disseram ao rei: ó rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvido.
ó rei, nem ao decreto que tu assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Mas quando o rei ouviu isso, ele ficou muito contrariado, penalizado. E como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todos os esforços para que pôde livrá-lo. Mas não tinha como revogar a lei. O próprio rei buscar salvar Daniel, mas não tinha como revogar mais aquela lei. Ele caiu na armadilha, ele caiu na mentira dos demais. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos meros persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Olha só a pressão. Satanás por trás de tudo isso para poder destruir o homem de Deus, destruir Daniel. Começou a pressionar o rei, que o rei não poderia revogar aquela lei. Mas aqui, amado, eu aprendo que quando desejo o mal de outra pessoa, eu estou fazendo o trabalho do diabo. Essas pessoas estavam desejando o mal para Daniel. É por isso que em Provérbios 6,18 diz que Deus odeia coração que elabora projetos iníquos. Deus odeia o pecado. Deus odeia aqueles que planejam o pecado. Aqueles que criam narrativas, aqueles mentirosos não herdarão o reino de Deus. Deus odeia esse povo. Então o rei, como não tinha revogado, o rei ordenou, deu ordem a eles. E eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Mas o rei, porém, amado, disse a Daniel que o seu Deus, Daniel, não o meu Deus não, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Olha só a fé do rei Dário. Que o seu Deus, Daniel, a quem você serve continuamente, o livre. Portanto, taparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu próprio anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Humanamente falando, amado, Daniel estava morto. Não tinha mais jeito, imagine aí, preso numa cova de leões famintos, pelo pensamento daqueles amigos, Daniel, amigos entre aspas, mas usados por Satanás. Não iria sobrar nada de Daniel. E para que a situação de Daniel não se modificasse, nenhum rei deu jeito, não teve jeito. Foi decretada a lei, foi cumprida a lei. Daniel foi jogado à cova dos leões. Mas a última palavra, amado, vem de Deus, não é mesmo? A última palavra vem de Deus, não é do homem. Deus está preparado para fazer o impossível. E ali seria mesmo o agir de Deus, conforme o próprio rei falou. E o rei, Jesus está dizendo, não recue, sua vitória está chegando. E Daniel creu no Deus que ele servia e entrou para a cova dos leões despreocupado. Se eu morrer, só o meu corpo, a minha carne será destruído, mas minha alma e meu espírito jamais será destruído. E tendo voltado ao palácio, amado, a Bíblia diz que o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. O rei ficou triste, cabisbaixo, se sentiu culpado. Além disso, ele não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, amado, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Será que sobrou alguma coisa de Daniel? Será que o Deus de Daniel o salvou, o livrou? Esse foi o pensamento do rei. Quando ia se aproximando da cova, chamou com voz aflita: Daniel, servo de Deus vivo,
Será que o Deus a quem você serve continuamente pôde livrar das cordas dos leões? Olha só a expressão do rei Dário. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrar dos leões? O rei ali tinha esperança de que se Deus, Daniel servia, iria salvá-lo. Ele mandou Daniel confiar no Deus dele. E ali no dia seguinte ele foi e fez essa pergunta a Daniel. E o que aconteceu naquela época, mas acontece no dia de hoje, Deus nos dá livramento. E o que Daniel respondeu ao rei? Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Olha só. Isso, amado, ele chama de perseverar na confiança em Deus. Lembra Sadraque, Mesaque e Abednego? Ó rei, eu não vou me prostrar diante da tua estátua. Eu sirvo um Deus, eu só vou prostrar somente a ele. E o rei mandou chamar aqueles três e falou: se vocês não prostrarem, vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. E ali o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E a Bíblia diz que até as pessoas que jogaram, aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, morreram queimados, mas esses 3 não queimou um fio de cabelo, porque eles confiaram no Deus que eles serviam. Isso chama, amado, perseverar na confiança em Deus. Infelizmente tem pessoas que falam que confiam em Deus, mas em qualquer problema já perde a fé, já perde a esperança, já não acredita, já acha que Deus não dá ouvidos. Mas tudo é no tempo de Deus. Aqui na história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, é bem claro que Deus estava na direção deles. Eles estavam em outro país, em um país que servia a outros deuses, mas eles não mudaram o Deus que eles serviam. Eles perseveraram servindo o mesmo Deus lá de Israel. Eles não mudaram a identidade deles. Eles até que mudaram a identidade deles, mas eles não, eles continuaram sendo aqueles homens de Deus. Portanto, persevere até o fim. Persevere em ser fiel, não desista, não recue. A sua vitória vai chegar, pode ter certeza disso. Deus prometeu, vai chegar no tempo dele. E ali, amado, o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Isso é um momento muito difícil, amado, que vemos no nosso Senhor operar em nossas vidas. Porque muitos não têm essa fé que Daniel tem. Muitos não têm essa fé que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram. Lembra de Pedro? Quando viu Jesus andando sobre o mar, ele teve aquela fé de andar sobre o mar. Mas depois ele teve medo e ia se afundar, e Jesus deu a mão a ele. Assim existem muitas pessoas hoje em dia que vivem como Pedro. Tem fé, mas no momento das provações, eles recuam. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não. Eles perseveraram com aquela fé, com aquela confiança. Se eu morrer, meu corpo voltará para o pó, entrará em decomposição, mas a minha alma e o meu espírito voltará para Deus. É essa que tem que ser a fé de um cristão. Não importa o que vai acontecer com o corpo, o importante é a alma e o espírito. Para o cristão fiel, amado, luta, adversidade e prenúncios de milagres são vitórias. Vem as provações, vem as tentações, mas você vence. E por ordem do rei, amado, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegar ao fundo
E antes de chegar ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram com os seus ossos. Olha só. Já ouvi aquele velho ditado, o feitiço volta contra o feiticeiro. O mal. O bem vem contra o mal contra o bem. Já ouviu isso? Eles armaram a armadilha para eles mesmos, depois eles que foram jogados nas costas dos leões. E a Bíblia diz que ao entrar, os leões já o devoraram, porque não tinha nenhum Deus, nenhum anjo protegendo. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade sejam com todos. Olha só. E ele disse: eu estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Israel. Rapaz, a partir daquele momento, o rei Dário se converteu ao Deus de Israel. E ele editou um decreto dizendo: para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Israel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. A partir daquele momento, o rei Dário se converteu e, o melhor, libertou os cativos da Babilônia e devolveu para Israel. Ele livra e salva, faz sinais de maravilha nos céus e na terra. Ele livrou Daniel de todo o poder dos leões. Deus fechou a cova dos leões. Ele tem controle, tem domínio sobre tudo. Ele mandou um anjo fechar as covas dos leões. Nem foi ele mandou um anjo fechar a cova dos leões. Ele tem poder, ele tem controle de tudo. Portanto, não recue. Sua vitória está chegando e o nome de Jesus será glorificado. O nome de Jesus. Quando sua vitória chegar, glorifique o nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Portanto, amados, somos do time daquele que não recua. Não desista do seu casamento, da sua família, do seu sonho, do seu ministério e de ser fiel a Deus. Não retroceda. Não recua. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro e do Persa e retornou para sua cidade natal, Israel, com mais ou menos 86 anos de idade. Amado, Satanás, ele tenta de tudo. Ele tenta impedir a vitória. Ele tentou impedir a vitória de Daniel. Por isso ele estava intimidado. Mas o que é seu, ninguém toma. Pode ter certeza disso. Daniel não recuou, ele viveu a glória de Deus. Daniel prosperou. Você também verá a glória de Deus se você permanecer firme. Portanto, não recue. Sua vitória está chegando. Continue fiel ao Senhor. Pai, Deus diz: ao que vencer, será dada a coroa da vida. Jamais riscarei seu nome do livro da vida. Apresentarei ao meu Pai diante dos seus anjos. Essa é a promessa de Deus para nós. Portanto, permaneça firme até o fim. Persevere com fé e fiel a Deus. Amém? E o hino da vitória chegará. Eu creio que Deus já falou conosco através dessa palavra. Vamos ouvir o louvor com Cassiane, o hino da vitória. Pode crer. Basta descansar no Senhor e ter fé. Amém? Vamos ouvir esse louvor. Vamos meditar, tanto na palavra quanto no louvor, e vamos orar. Amém? O hino da vitória. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque
e Abednego venceram, nós também iremos vencer, pode ter certeza disso. É o mesmo Deus. Medite nesse louvor. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar? Conhece essa passagem? Moisés caminhou sobre o mar vermelho, ali com aquele povo. Deus abriu o mar para o povo de Israel passar. E depois que eles passaram, Deus fechou o mar e matou aquele exército dos egípcios. Esse mar são os problemas, são as adversidades que o inimigo lança sobre nós. Portanto, tenha fé. Assim como Deus abriu o mar, assim como Deus fechou a boca dos leões, assim como Deus protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, Ele está fazendo também conosco. Quando vier os problemas, pode ter certeza que Deus estará na direção. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, te dou graça, te louvo, Pai. Te agradeço pela sua infinita misericórdia, pelo livramento que o Senhor me deu, até livramentos ocultos que eu nem sabia, mas o Senhor estava lá, me dando livramento. Eu te louvo e te agradeço que estou aqui pela sua misericórdia. Se não fosse a sua misericórdia, eu já teria consumido há muito tempo. Mas a tua misericórdia me deu livramento e hoje eu estou aqui. Peço que o Senhor doce amado Espírito vai encontrar essa pessoa também, Pai, que o Senhor já deu livramento a elas. Eu tenho certeza. Ela está assistindo esse vídeo porque o Senhor deu livramento, que ele venha reconhecer o livramento que o Senhor deu e que o Senhor irá dar. E que essa pessoa, Pai, venha se entregar totalmente a Ti, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros, assim como eu. Me entreguei a Ti, estou sendo perseverante. Que essa pessoa também venha se perseverar e crer que o Senhor é o Jeová Jireh, Deus da provisão, é o que dá livramento. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito será para cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória, exaltado é o Teu santo nome, amém, amém. Amém, amado, é isso aí. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fechou a boca dos leões, o Deus que protegeu Sadraque, Mesaque, Abednego na cova dos leões, é o mesmo Deus que te deu livramento. Você sabe do livramento que Ele te deu. E tem livramentos ocultos que você não sabe, mas se você está vivo, é porque Deus está te dando livramento, assim como Deus me deu livramento. Pai, Deus disse que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, por isso nós estamos vivos. Se não fosse a misericórdia de Deus, coitado de nós. Lembra de tantos perigos, Ele já nos livrou. Lembre-se de tantos pecados, Ele nos perdoou. Lembre-se. Lembre-se dos livramentos. Sem contar os ocultos que você não sabe. Portanto, persevere. Persevere até o fim. A vitória chegará. Fica na paz, tenha um bom dia e tenha fé. Fé no Deus que criou todas as coisas e não a outros deuses que nada criou. Fique na paz e tenha um bom dia.